Bom dia, amados irmãos. É com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez, trazendo a palavra de Deus ao coração dos servos do Senhor, a Igreja Presbiteriana em Morada de Laranjeiras e a tantos quantos, por intermédio do vídeo, vierem a ouvir a palavra de Deus. Estamos muito felizes em estarmos mais uma vez comunicando a palavra de Deus aos vossos e ao nosso coração, conforme Deus já tem me falado para transmitir ao coração da igreja. Nós vamos orar ao Senhor. Logo após a oração, nós faremos a leitura bíblica e trataremos do tema desta lição. E logo após a leitura, nós ouviremos um cântico apresentado pela igreja. Várias famílias cantando ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Te louvamos porque o Senhor está conosco no nosso deitar e no nosso levantar. O Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. A nossa casa, Senhor, está fundamentada, Senhor, em Cristo Jesus. Está firmada, Senhor, na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado. Queremos te agradecer, ó Deus, pela certeza que temos da Tua santa presença. A Tua palavra, Senhor, é que nos dá essa segurança, essa certeza, porque a Tua palavra diz, Senhor, que eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Por isso, nós cremos que o Senhor Deus está conosco, nos guardando. E principalmente, ó Deus, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, em que estamos de quarentena, não só nós, mas o mundo todo, Deus. E nós nos alegramos, ó Deus, contigo, porque no meio, ó Deus, do caos em que o planeta se encontra, nós podemos, Senhor, olhar para as alturas, Senhor, e ver que a nossa redenção está próxima. Neste momento eu quero te entregar cada família, Senhor, que reunida em seus lares, neste momento, ó Deus, estará acompanhando comigo, Senhor, a leitura da Tua palavra e a explanação da mesma. Que o Teu Santo Espírito possa falar em cada coração, Senhor, e nesta manhã o Senhor possa despertar os corações dos Teus servos, de tantos quantos vierem a ouvir essa mensagem, ó Deus, a olhar para Jesus, o verdadeiro e único sinal maravilhoso do Deus eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Deus, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Façamos, amados, a leitura da palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia, você pode abri-la. O tema desta manhã que eu trouxe para os irmãos é: os sinais de Deus não são para os olhos, mas sim para o coração. Repetindo, os sinais de Deus não são para os olhos, mas sim para o coração. E eu escolhi aqui dois textos bíblicos que falam sobre sinais, de uma forma de darmos uma introdução à mensagem desta manhã. Diz assim, Gênesis 9, 12 e 13. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. O outro texto, que também fala sobre sinal de Deus, está em Gênesis, capítulo 17, de 11 a 12, que fala assim: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Amém? Neste momento, então, ouviremos o cântico louvando ao Senhor. Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, e é por isso que nós estamos aqui, porque é isso que nós temos. Tu és a minha luz, a minha salvação.
Muito bem, amados, estamos de volta e conforme os irmãos atentaram na leitura, ambos os textos que nós lemos falam sobre sinal de aliança de Deus. E sempre que Deus fazia uma aliança com os seus servos, ele dava um sinal, né? No caso da primeira leitura que nós fizemos, nós vemos Deus falando com Noé, depois que a arca se assentou lá no Monte Arará, né? E Deus mandou o arco, né? É o que nós sabemos que é o arco-íris. Então Deus fala sobre ele: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco. Deus mandou aquele arco-íris como um sinal, o sinal da sua aliança de que ele não destruiria novamente a terra com água. E o segundo texto fala sobre a circuncisão, que é um sinal da aliança de Deus diz ele, entre mim e vós. O tema que nós vamos falar nesta manhã fala exatamente sobre isso. O tema eu já falei para vocês: os sinais de Deus não são para os olhos, e sim para o coração. Sinal, o que é sinal? Sinal é algo que nos comunica uma mensagem. Todo sinal nos comunica uma mensagem. Estamos no trânsito, aparece o semáforo, o sinal, né, o farol, conforme alguns dizem, né, e cada cor daquela, cada sinal daquele, né, significa alguma coisa. E todas as sinalizações que existem no trânsito, né, no comércio, na indústria e no mundo todo, o mundo está cheio de sinais, e os sinais são para nos comunicar. No entanto, nós vamos analisar nesta manhã que os sinais de Deus, eles só surtirão efeito no coração do homem quando o homem observar este sinal, primeiramente com a razão. No entanto, se o sinal de Deus que for observado pelo ser humano, se ele não for observado pela fé, se a comunicação do sinal de Deus ficar somente nos olhos, somente no visual e não descer para o coração, no âmbito da fé, esse sinal não fará sentido nenhum. Eu gostaria de trazer como exemplo, um exemplo muito simples. Enquanto eu preparava essa lição, eu me lembrei de Ruth. Né? Ruth é uma moabita, né, que descreve a Bíblia. Ela se juntou a Noemi. Começando a história, na verdade, houve uma fome na terra de Israel e saiu lá da terra de Judá, de Efrata, de Belém, né, um homem chamado Elimeleque, juntamente com a sua mulher Noemi e com seus 2 filhos, Malom e Quilion, e saíram lá da sua terra por falta de pão e foram para Moabe. Chegando em Moabe, logo os seus filhos se casaram, né? O nome das 2 moças, uma era Orfa, e a outra era Ruth. A Bíblia diz que Elimeleque morreu. E logo depois, a Bíblia não fala quanto tempo, mas Malom e Quilion também vieram a morrer. E sem entrar em detalhes de tempo, de cronologia, a Bíblia não entra em termos de tempo nessa época, né? Mas de forma que Noemi, vendo que estava sem marido e sem seus filhos, ela chama as suas 2 noras e fala com elas: olha, volta para o seu povo, volta para o seu Deus, eu não tenho mais filhos para te dar. Ou seja, não há nenhuma esperança em ficar comigo. Pode voltar para suas casas, né? A Bíblia diz que Orfa, ela voltou para casa, né? Voltou para o seu povo e para o seu Deus. E Noemi, então, insta com Ruth para que ela voltasse também. Mas Ruth, ela não voltou, né? Não instes comigo para voltar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que pousares, pousarei eu. Aonde quer que você for, eu irei. Irmãos, eu estava analisando as palavras de Ruth.
Ruth estava deixando o seu povo, Ruth estava deixando o seu Deus, né, com D minúsculo, para seguir aquela mulher que não tinha nada para oferecê-la, nada, não tinha nada. Estava voltando sem nenhuma esperança, só com a esperança de que na terra para onde estava voltando, para Judá, havia pão novamente, Deus já havia abençoado. Mas com certeza, amados, Ruth, ela conheceu a Deus. Ruth viu algum sinal naquela família. Ruth viu alguma coisa que preencheu a sua alma. Ruth viu alguma coisa que encheu o seu coração. E ela não teve dúvida, eu vou seguir este caminho. Estes sinais que eu tenho visto nesta casa, nesta família, nesta mulher chamada Noemi, eu tenho certeza que isso é o que é certo para a minha vida. E resolveu seguir a Noemi. Nós conhecemos a história de Ruth. Ela voltou com Noemi para a terra de Judá. Lá tem toda uma história, né? Mas ela se casa com um homem, com Boaz, né? De quem tem um filho chamado Obed. E a Bíblia traz uma característica muito interessante aí, que esse filho de Ruth, chamado Obed, vem a ser o pai de Jessé, que vem a ser pai de Davi. Davi este, de cuja genealogia vem Jesus Cristo, né? Da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, Deus faz coisas maravilhosas. Essa mulher, aproveitando os sinais que Deus mostra para ela e coloca diante dela, ela segue pelos caminhos de Deus e entra na história de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Uma moabita, né? Deixa tudo para seguir a Jesus. Me faz lembrar daqueles que seguem a Jesus verdadeiramente, cujos corações estão na presença de Deus. Eram velhas criaturas, agora são novas criaturas. Eu trouxe esse exemplo de Ruth para mostrar para os irmãos que Ruth é um exemplo positivo, né, de quem viu algum sinal e seguiu a forma correta, seguiu a Deus. Mas eu vou trazer para os irmãos, agora se tratando de povo de Deus mesmo, não era moabitas não, era povo de Israel. Um povo que teve diante de si grandes e maravilhosos sinais. No entanto, esses grandes e maravilhosos sinais que se apresentaram, que Deus fez apresentar para o seu povo, estava somente nos seus olhos, não desceu para o seu coração. E diante de uma multidão, de um povo enorme, somente alguns viram esses sinais e deixaram que esses sinais descessem para o coração e seguissem a Deus. Então, falando de sinais, acredito que os filhos de Israel foram, ao longo de toda a narrativa do Velho Testamento, quem mais viu sinais da parte de Deus desde os dias que precederam sua saída do Egito até chegarem a Canaã. Quem mais viu tantos sinais quanto este povo desta época? Quem mais? Com certeza o povo de Deus, no transcorrer da história, viu ainda muitos sinais de Deus, né? Muitos. Sansão, Davi, os profetas, reis, né? Samuel, viram grandes sinais, né? Elias, Eliseu, né? Que viram grandes sinais. Mas o acúmulo de sinais em tão pouco tempo e em determinado local, eu acredito que aquele povo foi o que mais viu. A começar, Deus então levanta Moisés para cumprir a sua promessa que ele já havia falado a Abraão. Falou para Jacó: o seu povo estará escravizado no Egito durante 400 anos, mas eu vou tirá-los de lá. E Deus então levanta Moisés para tirar. E Deus manda Moisés ali e começa com 10 pragas. Aquele povo que, depois de conhecer Moisés e saber o porquê dele estar ali, juntamente com Arão, se mostrando dia após dia a Faraó,
esse povo passa a conhecer o que Deus estava fazendo. Ele estava sabendo que Deus estava fazendo tudo aquilo para libertá-lo, né? Então, aquele povo, amados, eles foram testemunhas daquelas águas do Nilo se transformando em sangue. Nós que lemos a Bíblia, às vezes a gente lê assim e nem percebe a profundidade disso tudo. Mas imagina, né? Imagina um rio todo, em toda a sua plenitude toda se transformando em sangue. Eles viram as águas do Nilo se transformando em sangue. Eles viram a praga das rãs, eles viram a praga dos piolhos, das moscas, da peste nos animais, matando tudo. As úlceras, chuva de pedras, nuvem de gafanhotos, escuridão. E por fim eles viram toda a terra do Egito lamentando e chorando a morte dos seus primogênitos, que foi a 10ª e última praga que Deus enviou. E é interessante, amados, que nesta última, Deus, antes de mandar essa última praga, aquele povo ainda teve o privilégio de ver um grande sinal, de ver o anjo da morte passando por todo o Egito, inclusive passando no arraial de Israel, lá em Gósen, na região do Egito onde eles estavam. O anjo da morte também passou lá, mas não entrou na casa de nenhum israelita, em cujos umbrais de porta estava o sangue do cordeiro que havia sido morto dentro daquela casa, cuja carne estava sendo comida dentro daquela casa. E neste ato que nós vemos lá no Velho Testamento como a Páscoa do Senhor, a instituição da primeira Páscoa, Israel vê esse grande sinal, o anjo da morte passando e não destruindo o seu povo, mas matando todo o primogênito de toda a terra do Egito. Depois da matança dos primogênitos, o povo de Israel sai. Eu estou na sequência aqui mostrando para os irmãos a quantidade de sinais que esse povo vai vendo dia após dia. Ao sair do Egito, os principais sinais aos quais eles ficaram expostos foram: logo que eles saíram, apareceu uma nuvem. A gente olha para cima, agora eu estou olhando na janela ali, eu estou vendo uma nuvem, mas ela está passando, né? Lá vai ela passando, né? A gente olha para cima e vê as nuvens passando. Mas logo que aquele povo saiu do Egito, uma nuvem teimosa, enorme, se colocou sobre o povo. E a palavra de Deus diz que logo assim que eles saíram, essa nuvem apareceu. De dia, essa nuvem servia como aquela formadora de sombra que trazia o frescor para aquele povo, amados. E quando ia chegando a tarde, a noite ia chegando, aquela grande nuvem ia se transformando, ia clareando, e virava uma tocha de fogo lá em cima, que clareava e que dava calor. Que visão, amados! Que visão! A gente lê os livros de Moisés e em todo tempo aquela nuvem, aquela coluna de fogo só saiu de lá quando eles entraram em Canaã. Foram 40 anos aquela nuvem ali. Toda hora que ele saísse da sua tenda, olhasse para cima, lá estava ela. Se saísse de noite, lá estava a coluna de fogo. Era um grande sinal, amados. Os olhos deles viram isso. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21, está escrito isso lá. Em Êxodo 14, mostra que eles, ao sair, eles foram encurralados. Eles se colocaram diante do Mar Vermelho. Na frente eles não podiam ir, que tinha o mar atrás. Segundo a palavra de Deus, vinha o exército de Faraó. Mas Deus fez também um grande sinal ali. As águas se abriram. As águas se abriram e o povo passou a pé seco. Eu fico imaginando aquela coluna enorme, de um lado e de outro, enorme, né, se revolvendo, né, e de onde as águas saíram, o povo passando, e foram
até chegar lá do outro lado. Eu não tenho ideia de quanto tempo eles andaram e qual foi o percurso, né, em metros, em quilômetros que eles andaram, mas andaram a pé seco. O fato é que o grande sinal é que o mar se abriu e eles entraram e passaram a pé seco. Outro grande sinal que Deus deu, assim que eles chegaram do outro lado, o exército de Faraó entrou por aquele meio, mas quando estavam lá no meio, Deus fez cessar esse sinal e as águas se voltam contra eles e mata todo aquele exército de Faraó. Em Êxodo 15, lá em Mara, ouvindo murmurações de Israel, Deus transforma as águas amargas em potáveis. Havia umas águas ali em Mara que estavam amargas, e Deus então manda Moisés cortar uma árvore específica e colocar naquela água amarga, e a água se transformou em potável. Em Êxodo 16, no deserto de Sim, também ouvindo murmurações, Deus manda o maná e as codornizes. Eles não tinham pão, Deus mandou o maná, que dia após dia, cada manhã eles podiam sair no terreiro e lá estava, e colher a quantidade certa para a sua família para aquele dia. Não precisava catar mais, porque na manhã seguinte estaria ali o maná. E a palavra de Deus diz assim: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Isso está escrito lá em Números 21, 4, 5. Eu quis frisar aqui que Israel, além de não ver no maná um grande sinal, ainda chama, lá em Números 21, de 4 a 5, ainda chama esse maná de pão vil. Isso com certeza desagradou a Deus, porque o pão que Deus manda para o seu povo é a vida, é Jesus Cristo. Aquele pão simbolizava Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Êxodo 17, lá em Refidim, Deus fez água brotar da rocha. Em uma nova situação de falta de água, Deus manda que Moisés toque na rocha, e quando ele o fez, quando ele tocou da rocha, saiu água. Eu fico imaginando, amados, às vezes eu fico olhando para uma rocha assim e falo: meu Deus, uma rocha no deserto, sem nada, nem tudo, não tem nem umidade, está tudo seco, mas toca nela e ela de uma fresta começa a jorrar água, como se um cano viesse não sei de onde e começasse a brotar as águas. Que grande sinal ver aquela rocha brotando água lá no deserto de Refidim. Em Êxodo 19 acontece algo que julgo uma visão muito espantosa. Deus, amados, havia mandado Moisés subir no Monte Sinai. Ele subiu e após um diálogo com Deus, Deus então resolve dar um sinal maravilhoso, mais sinais do seu poder, né, do seu cuidado para com o povo. E Deus então manda Moisés descer. Moisés desce e fala com o povo para se preparar, se consagrar, porque no terceiro dia eu vou me manifestar a ele. No entanto, faz com que haja limite, não deixa com que o povo se aproxime. Ninguém pode passar desse limite, ninguém pode tocar no monte, porque aquele que tocar no monte será morto. E amados, ao terceiro dia, ainda de manhãzinha, eu fico imaginando que o sol ainda não tinha nascido, o povo começou a ouvir um sonido de trombetas e de buzinas, e foi crescendo aquele som crescendo, um som que não vinha de nada, não via ninguém tocando, mas um som tremendo, que faz com que a terra estremecesse. E eles saindo, olharam para o monte, e o monte fumegava, o monte tremia, e saía fumaça do monte. Que visão tremenda, amados, que visão tremenda. Como que nós nos comportaríamos diante de uma visão dessa? Você já imaginou como você se comportaria diante de um monte que estava pegando fogo? E não só pegando fogo, mas um fogo que vinha do céu, com alarido, com barulho de trombetas tocando. Como você se comportaria? Não era um grande sinal? Não era um grande sinal de Deus?
Todos estes sinais, amados, apontavam para Jesus. Todos estes sinais apontavam para Jesus. Nós sabemos, amados, que todo o Velho Testamento aponta para Jesus, né? E nós vemos símbolos que nós chamamos tipos de Cristo, né? E símbolos que apontavam para Cristo, né? Então todos esses sinais apontavam para Jesus. Bastava crer, bastava olhar para esses sinais, olhar com os olhos da face e deixar com que o coração visse. Isso é que era necessário, deixar que o coração visse que nestes sinais estava a pessoa de Jesus. Presta atenção. Para chegar à terra prometida, deveriam andar por um caminho traçado por Deus. Que em todos os sinais feitos por Deus estava a verdade de que Ele, o Senhor Deus, cumpriria o que sob aliança prometeu a seus pais. E crer que no deserto, para onde Deus os estava levando, teria uma nova vida. Não sei se vocês prestaram, nessas 3 frases que eu coloquei aqui, mostrando Jesus, está as características de Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Para chegar à terra prometida deveriam andar no caminho, que em todos os sinais feitos por Deus estava a verdade de que eles sim chegariam lá, porque Deus empenhou a sua palavra, ele jurou por ele mesmo. E aquele povo deveria crer que no destino para onde Deus estava levando teria uma nova vida. Em tudo isso estava Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Amados, diante de todos esses sinais, como se comportou o povo? Será que no seu comportamento Deus se agradou? Não. Lembra que eu falei do monte que fumegava? Moisés ficou lá muito tempo lá em cima, recebendo ordens de Deus. Ordens de Deus. As leis, não só os 10 mandamentos, mas todas as leis. A forma como ele deveria fazer o tabernáculo, cada detalhe, ele estava lá em cima recebendo. Mas a palavra de Deus diz que quando Moisés ainda estava lá em cima, passado muito tempo que ele estava lá em cima, isto está escrito lá em Êxodo, capítulo 32, de 7 a 8, está escrito: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Desce depressa, o povo já se desviou. Como, amados, que diante de tantos sinais que apontam para Jesus, eles voltam as costas para Deus. O povo havia saído do Egito, mas o seu coração estava incrustado lá no Egito ainda. Apenas saiu o corpo, mas o seu coração ainda estava lá. Embora Deus estivesse presente, sua atitude era de quem ainda que, vendo os sinais, não conhecia a Deus. Deus estava presente todo o tempo, e eles viam os sinais de Deus o tempo todo, mas era como se Deus não estivesse presente. Eles se comportavam como aqueles que não conhecem a Deus. Chega um certo ponto, amados, em que o povo para defronte ao deserto de Parã. E chegando ali, a Bíblia relata que Moisés escolheu 12 espias para espiar a terra, para ver como era. Escolheu 12 homens. De cada tribo de Israel, Moisés escolheu um homem. Nós não vamos falar aqui dos 12, eu quero apenas frisar aqui o nome de 2. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Oséias, filho de Num. Esse Oséias, filho de Num, Moisés muda o nome dele depois para Josué. Então você conhece esse Oséias, filho de Num, como Josué, filho de Num. E aí vai esses 12 homens para espiar a terra. Espiaram a terra, subiram as montanhas, chegaram lá e viram que a terra era boa. Para vocês terem ideia, eles trazendo os frutos da terra para mostrar, 2 homens foram necessários para trazer um cacho de uva. E quando esses homens chegaram,
10 deles disseram: realmente a terra é muito boa, mas lá nós encontramos um povo forte, vimos lá gigantes, nós não podemos contra esse povo. Então Josué e Caleb rasgam as suas vestes e diz: nós podemos sim, o nosso Deus está conosco. Quero que os irmãos percebam que 10 desses vigias, desses espias, conheciam tanto quanto Josué e Caleb os sinais de Deus. No entanto, se comportaram como se não conhecessem a Deus. Mas Josué e Caleb conheciam a Deus. Não, vamos lá. O nosso Deus está conosco. Deus vai nos dar esta terra. Deus vai nos dar esta terra. O que aconteceu? O que acontece, amados, com quem vê os sinais de Deus ou só vê com os olhos? O que acontece com aqueles que, vendo os sinais de Deus, não veem a Deus? O que acontece? Em Números 14, versículos 22 a 30, está escrito assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Nenhum. Deus fala que nenhum entrará na terra. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disso, o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor. Lembra? Deus jurou a Abraão, Isaque, a Jacó, que sob juramento Deus jurou, fez aliança de que seria com o povo, que libertaria o povo. Agora Deus está jurando aqui: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos. Ou seja, o que eles falavam nos ouvidos de Deus? Não, nós não vamos conseguir, né? Estamos com saudade do Egito, vamos voltar. Fazendo bezerros de ouro, desobedecendo a Deus, né? Como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. E a Bíblia, amados, nos relata que dos que saíram do Egito, de 20 anos, os que tinham 20 anos para cima, de que foi feito o censo, ou seja, os homens, nenhum destes entraram em Canaã, somente Caleb e Josué, dos que tinham 20 anos para cima. Os que entraram, exceto Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, foram os que eram recém-nascidos até 20 anos e os que nasceram no deserto. Esses sim entraram, mas todos esses pereceram no deserto. Deus matou a todos eles, Deus destruiu a todos eles. Todos os sinais do passado apontavam para Jesus, sendo ele mesmo o grande sinal de Deus. Então, todos os sinais apontavam para Jesus, sendo ele mesmo, amados, Jesus mesmo era o grande sinal de Deus. Vamos ver, nas destruições causadas pelas pragas, Jesus era esse sinal. Por quê? Pois venceu por meio delas o inimigo, libertando dessa forma o povo, né? E Deus, o Senhor Jesus, não é aquele que nos libertou do pecado, da morte, do diabo, do inferno, dos nossos inimigos, e nos trouxe para si? Jesus estava ali. Na Páscoa, antes da matança dos primogênitos, Jesus é o cordeiro morto, cujo sangue foi espargido nos umbrais da casa e de cuja carne comeram os que dentro dela estavam, né? Jesus é esse sinal ali também presente. Jesus, amados, é o caminho aberto no mar. Aquele caminho que foi formado no mar, e todo o caminho no deserto por onde o povo passava simbolizava Jesus Cristo. No adoçar das águas
De Mara, conforme nós lemos, as águas lá em Mara estavam amargas. Deus mandou Moisés pegar uma árvore e cortar. Quem era aquela árvore? Era Jesus, que ferido e lançado na amargura daquela água, trouxe vida, pôde ser bebida. E quem é Jesus senão a nossa árvore? E vi o rio da água da vida, né? De ambos os lados está a árvore da vida, cujas folhas são para a saúde das nações. Jesus é a árvore. Ele é a videira verdadeira. Ele é a árvore que ferida traz vida. Neste caso aqui, lá em Mara. Ele era aquela rocha que ferida jorrou água. Jesus foi ferido por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele jorrou água. Ele era o maná e a carne lá no deserto. Ele é quem tirava a sede, dessedentava, ele matava a fome. Era Jesus que estava ali. Ele era a serpente que foi levantada no deserto, cujo nome Israel deu de Neustã para aquela serpente, o qual, sendo cordeiro, se fez maldição em nosso lugar. Jesus é cordeiro, mas ali ele se pôs como maldito, como serpente, para que, olhando para ela, o povo fosse curado das mordeduras das serpentes, conforme nós lemos lá no Velho Testamento. Amados, está muito claro para que aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, que Jesus é o sinal, o sol da justiça viria, né? Jesus é o sol da justiça que viria. Amém? Então, amados, está muito claro para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, que Jesus é o sinal. Jesus é o grande sinal de Deus. É o sol da justiça que viria. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo de 1 a 2, o profeta escreve assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Versículo 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. O dia que arde, amados, ainda está para vir. Hoje, dia 19 de abril de 2020, essa profecia ainda está para se cumprir, né? O dia que arde como fogo ainda está por vir. Mas, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse sol da justiça já nasceu. O grande sinal já nasceu, que é Jesus Cristo. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 2, ele diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus nasceu. Tudo aquilo que era sombra, tudo aquilo que era sinal, se faz agora verdade. A venda dos olhos são descobertas, e aqueles que podem ver, viram Jesus Cristo como o grande sinal de Deus. Jesus, amados, o grande sinal de Deus já veio. O povo que andava em trevas viu grande luz, já viu esse grande sinal. Quem viu o grande sinal, Jesus, quando ele veio? Quem viu? Quem creu em nossa pregação? Diz o profeta Isaías. Amados, apesar de Jesus ter vindo, poucos viram nele o Filho de Deus. Poucos foram os que viram nele o Filho de Deus, amados. Quem creu na nossa pregação? Pois foi subindo como um renovo de uma terra seca. Amados, Isaías fala: não vimos nele nem parecer, nem formosura. Era desprezado, homem de dores. Israel esperava um libertador político. Eis que nasce em Belém, numa estrebaria, o filho de um carpinteiro, humilde, humanamente pobre. Quem esperaria que Jesus,
o grande sinal de Deus seria aquele que nasceu na estrebaria. Amados, mas graças a Deus, muitos olhos viram Jesus. Muitos olhos viram nele a presença do Deus Todo-Poderoso. Nicodemos, sendo um dentre estes que viram em Jesus o Filho de Deus, Nicodemos foi procurar Jesus e disse: Mestre, sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Há muitos, amados, que viram Jesus Cristo, o grande sinal. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem visto sinais de Deus? Quais sinais você procura para a sua vida? Há uma preocupação muito grande, amados, para a igreja de hoje. A igreja de hoje se envolve muito na busca de sinais. Mas, na verdade, amados, o grande sinal de Deus, que é Jesus Cristo, que nasceu há pouco mais de 2000 anos atrás, ele continua sendo o grande sinal. E a igreja de hoje não precisa buscar sinais, porque Jesus continua sendo o grande sinal. E esse Jesus, ele se entristece com aqueles que não reconhecem nele esse sinal. Jesus, após haver transformado aqueles poucos pães em muitos pães, em ter multiplicado aqueles pães, deu comida para aquela grande multidão com aquele pouquinho de pão que ele multiplicou, e ainda sobraram 12 cestos. Jesus, após ter multiplicado o pão e o povo ter comido, Jesus saiu dali, e pouco tempo depois o povo procurou Jesus, e Jesus então diz para aquele povo: vós me procurais não por causa dos sinais que vistes, mas por causa do pão que comestes. E me preocupa, amados, o fato de que a igreja de hoje, muitos procuram Jesus por causa do pão que come, por causa da bênção, e não por causa do sinal que é o próprio Jesus Cristo. Amados, Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o nosso grande sinal. Talvez você, nesta manhã, se pergunta: o povo lá do Velho Testamento viu aqueles sinais. Uns creram, outros não, mas eles viram. Os discípulos de Jesus, ou mesmo o povo que acompanhava Jesus, os curiosos, eles também viram grandes sinais que Jesus fazia, além de ter Jesus como grande sinal presente. Eles viram grandes sinais. E aí talvez você diz: aquele do Velho Testamento viram, os do Novo Testamento viram. E nós hoje, o que é que nós vemos? Amados, o que nós temos para ver hoje continua sendo Jesus Cristo. E Ele está em nossos corações. O Senhor Jesus está em nossas vidas. E o Senhor Jesus está nas Escrituras. Ele está nas Escrituras. Finalizando, amados, esta mensagem, eu gostaria de ler com você João capítulo 20, versículos 30 e 31. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Para finalizar esta mensagem. Jesus
está nas Escrituras, e é das Escrituras que nós temos que ter os nossos sinais. Diz assim a palavra de Deus. João escrevendo, ele fala: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Presta atenção. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas no versículo 31, João escreve assim: estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E é isso tudo que nós, crentes de hoje, deste presente século, precisamos. É do Jesus das Escrituras, do Jesus da Palavra de Deus. Amados, estes sinais que foram escritos nas Escrituras, na Palavra de Deus, para que creiais. Prestaram atenção? Então, Jesus está nas Escrituras. Os seus sinais estão nas Escrituras. E estão aqui para que, pela fé, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo na palavra, eu tenha vida em seu nome. Em seu nome. Os sinais não são para os olhos. Os sinais de Deus são para o coração. Aqueles que somente olharam para Jesus ficaram pelo caminho. Mas aqueles que abandonaram tudo para seguir a Jesus, porque o conheceram de todo o coração, foram salvos. Crendo, tiveram vida em seu nome. Que Deus, amado, te abençoe. Busque em Jesus, somente nele, o sinal. Ele é o sinal da esperança, ele é o sinal da vida eterna, ele é toda a nossa vida, amados. Ele é o nosso Deus, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo, teu Filho, se manifestou, Senhor, aos nossos corações como grande e único sinal, Senhor, por meio das Escrituras. Foi, Senhor, por meio do Evangelho que nós fomos alcançados. Foi por meio, Senhor, da tua palavra. E hoje, Senhor, nós não precisamos de outro sinal, senão, Senhor, o sinal do profeta Jonas, Senhor, conforme disse Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, porque Jesus esteve, ó Deus, 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como Jonas lá esteve, Senhor. E Ele é o nosso grande sinal. Permita, ó Deus amado, que a tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz e verdadeira no coração de cada um dos teus filhos que ouviram a tua palavra nesta manhã. E que Jesus Cristo, Senhor, a palavra, o verbo, Senhor, seja o único grande sinal, Senhor, na vida de cada um que ouviu esta mensagem, Senhor. E que esta mensagem, que este sinal, Jesus Cristo, não fique somente, ó Deus, nos olhos, mas que desça para o coração e produza frutos, Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Nós louvamos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor, minha alma está. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus É a minha é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia.